Muitos homens perguntam no meu consultório todos os dias: calma lá, doutor, fimose aparece quando é adulto? Eu achei que era só quando era criança. Essa é a dúvida de muitos homens, pode ser que essa seja a sua dúvida. Fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Dr. Jonas Teixeira, eu vou te explicar como que funciona fimose em adulto e como que funciona a fimose em criança e qual a diferença. Se é novo aqui no meu canal, se inscreva, porque aqui eu posto vídeos sobre saúde masculina, inclusive vídeos sobre fimose, sobre cirurgia de fimose, quando que precisa de operar, como que funciona a cirurgia. E isso é muito importante para aqueles homens que estão em dúvida se precisam ou não de cirurgia. Nesse vídeo aqui vou explicar nos detalhes. Primeiramente, o que é fimose? Tem muito homem que acha que aquele excesso de pele no pênis é fimose. E a primeira objeção aqui que eu vou quebrar é essa. Excesso de pele é excesso de pele. Fimose é quando a pele do pênis não consegue descer com facilidade. Veja bem, se você tem dificuldade em descer a pele do pênis, isso também se enquadra como fimose. Porque se hoje está um pouco difícil, amanhã vai estar impossível. E aqui no vídeo nós conseguimos ver o que é um excesso de pele e o que é a fimose. A fimose está aparecendo aí agora de maneira isolada, é quando tem um anel na ponta da pele do pênis, do prepúcio, que o homem não consegue descer, não consegue retrair, não consegue abaixar aquela pele, visualizar a glande, a cabeça de maneira adequada. Isso é um enorme problema, isso daí é uma fonte imensa de doenças, de desconforto, isso reduz a performance sexual do homem, isso atrapalha, pode ficar ardendo, criar fungo, infeccionar, isso é fimose. E nessa outra imagem nós vemos o excesso de pele. Apesar de ter bastante pele, isso não é uma doença, excesso de pele não é uma doença. Fica feio? A maioria das pessoas acha que excesso de pele fica feio. O pênis fica um pouco com cara de pênis infantil? Geralmente sim, mas isso é um problema de ordem estética. Aí já entra naquela questão se o homem está incomodado ou não, se isso é um problema de autoestima ou não. Já a fimose não, a fimose é uma doença. A fimose, por que ela surge? Ao longo da idade, depois da fase adulta, é comum que o homem comece a ter relações sexuais. Quando o homem tem relações sexuais, em algumas relações, no prepúcio, na pele que cobre o pênis, você pode ter pequenas lesões, pequenas fissuras. Se você é homem e já teve isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Qual o grande problema das fissuras? As fissuras causam um grande incômodo, uma tormenta de cicatriza, não cicatriza, cicatriza, não cicatriza. O que é isso? Para uma parte do corpo cicatrizar, precisa de ficar de preferência um pouco mais de repouso. Então o homem teve uma relação sexual, ficou com a pele do pênis irritada. Aquilo ali causou microtraumatismos, muitas vezes invisíveis, às vezes fica apenas uma vermelhidão e às vezes o homem consegue ver de maneira clara que ficou alguma feridinha. Para aquilo cicatrizar, o homem deveria evitar as relações sexuais. Pois bem, se aquele homem deixa cicatrizar, cada vez que cicatriza, aquela pele retrai um pouco mais, ela se fecha um pouco mais. E onde que está o problema disso? O problema está que ao longo do tempo, cada relação sexual que tiver será mais dolorosa, o pênis ficará mais irritado após a relação, pode ficar mais vermelho, pode ficar doendo, ardendo. Tem homens que sentem irritação com o preservativo, com a camisinha, a tão importante camisinha, acham que estão tendo alergia à camisinha, acham que a camisinha é o problema e muitas vezes não é. Às vezes o seu problema é apenas que você tem fimose. Outra causa muito comum de fimose são homens que têm diabetes, homens que comem muito açúcar, homens que bebem muito refrigerante, homens
que utilizam alimentos com bastante açúcar, homens que estão acima do peso. Porque se o homem tem alguma condição dessa, está acima do peso, tem diabetes, provavelmente, quase que certamente, ele não tem um cuidado com a alimentação. Então, ingere mais alimentos ricos em gordura, em açúcar. Isso pode levar a uma inflamação maior da pele do pênis. A maioria das cirurgias de fimose que eu faço, por exemplo, não são em crianças, ao contrário do que a maioria das pessoas acham. São cirurgias de fimose em adulto. Por quê? À medida como cresce, tem relação sexual. Aquela pele do prepúcio que recobre a glande, que recobre a cabeça, ela é uma pele meio que sobrando, então ela não vai tanto sangue para ela igual deveria. Se você é homem e já sentiu irritação no pênis, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você não vê essa irritação na parte de baixo da glande, na parte aqui de baixo da glande. Você vê apenas na ponta do pênis, na glande, na cabeça. Por quê? Porque ali é onde o sangue é mais deficiente de chegar e onde acontecem a maior parte dos problemas. E a criança? A criança não tem fimose? Eu achava que criança era o maior público-alvo de fimose. Não é bem assim. A criança, o menino, todos os meninos nascem com a pelinha, o prepúcio colado, aderido na cabeça, na glande. Isso é uma fimose fisiológica. Isso não é aquela fimose porque a pele está estreita. É uma fimose porque está grudado. Depois que a criança faz 3, 4, 5 anos em diante, pode aumentar. Já gravei vídeo disso aqui, onde eu tiro todas as dúvidas. Então, aprenda. Fimose é um problema principalmente do adulto, até porque a criança não usa tanto o pênis igual adulto. É diferente a criança que usa o pênis só para urinar. Pode ter problemas ali com a fimose da parte urinária. Já o adulto não. O adulto pode ter problema tanto da parte urinária quanto da parte sexual e até de autoestima. Olhar ali para aquele excesso de pele fechando, atrapalhando, causando doenças, incômodos e ter essa dificuldade de fazer higiene, ter todos esses tormentos por causa de um problema que se resolve quando faz a cirurgia.